Então, outro conceito que a gente precisa saber é a questão do tempo de concentração. Então, o que, que é isso? O tempo de concentração é o tempo necessário para que uma gota de água ela percorra do ponto hidrologicamente mais remoto, quer dizer, mais longe da bacia, né, uma bacia urbana, que é o que a gente está trabalhando aqui, até o ponto de interesse, pode ser definido como tempo de concentração. Então, esse tempo de concentração, como está dizendo aqui, ele pode ser determinado por diversas equações. Então, não existe uma fórmula exata para a gente achar esse tempo, tá? Normalmente essas fórmulas que existem na bibliografia, como que elas foram feitas? Por exemplo, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica urbana, tá? Aqui eu peguei um exemplo aleatório para mostrar. Então aqui essa linha verde aqui significa a delimitação da bacia. Quer dizer que toda a água que chove dentro desse polígono aqui delimitado pela linha verde, ele vai sair num determinado ponto, tá? Que nesse caso, tudo dá a entender que é esse ponto aqui, ó, né? Aqui a gente tem dois rios, um do lado esquerdo, outro lado direito. Então toda essa água que está caindo aqui nos prédios, nas ruas, vai acabar vindo para esses rios, que por sua vez vai acabar saindo nesse ponto aqui, que vai sair lá no rio maior, tá? Então esse ponto aqui, ó, onde termina a nossa bacia, onde toda a água que está caindo aqui vai acabar saindo ali, ele é chamado de exutório, tá? Ele é chamado de exutório. Então, normalmente a gente utiliza os exutórios para medir uma determinada vazão de interesse. Então eu quero saber qual que vai ser a vazão que toda essa bacia aqui vai estar gerando em metro cúbico por segundo. Então não vou medir nem aqui, não vou medir nem aqui, eu vou medir lá naquele ponto ali, porque toda a água ela está convergindo para lá, tá? Então, como que as equações foram feitas? Quem montou, ele experimentalmente ajustou essa equação e conferiu com a quantidade de água que está passando no exutório, né? Então, foi feito assim na prática, né? Na visualização ali. Então, algumas equações levam em função algumas variáveis, por exemplo, a declividade desses rios aqui, né? A declividade do rio principal. Pode ser também o comprimento do rio principal, pode ser a área permeável, a área impermeável, pode ser várias coisas. Então, existem equações boas para bacias rurais, algumas boas para bacias urbanas, mas não existe nada correto, né, que você possa dizer, não, para essa bacia vai dar certo utilizar a seguinte equação para calcular o tempo de concentração, tá? Então, é algo assim que a gente tem que pegar uma equação aproximada e utilizar. Ou então fazer o teste lá e verificar, né? Calibrar essa equação para ver se ela dá certo. Então, o que a gente tem aqui? Tempo de concentração, mais uma vez. Tempo necessário para uma gota de água percorra do ponto hidrologicamente mais remoto até o ponto de interesse. Então, o ponto de interesse aqui é o exutório, tá? Onde está terminando aqui a bacia, onde toda a água está passando. E o ponto mais remoto pode ser, por exemplo, o ponto mais longe, pode ser aqui, né? Olhando essa foto, como aqui tem uma área de mata, né? A água ela tende a demorar mais tempo para percorrer isso aqui. Então, provavelmente esse daqui seja o ponto mais remoto, mas depende de vários fatores. Então, qual que é o tempo será aqui? Choveu aqui, a água vai começar a escoar, ela vai vir para esse rio, vai vir pelo rio, até sair lá no exutório. Qual que é esse tempo? Será que são 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos? Então, isso é chamado de tempo de concentração, tá? A gente tem que calcular isso aqui. Existem também algumas maneiras compostas de você calcular o tempo. Por exemplo, 3 fórmulas. Ó. Uma fórmula para calcular o percurso aqui na área com mata, outra fórmula para calcular o percurso aqui na área com pavimento, né, com as ruas, e outra forma para calcular o percurso aqui no rio. Então tem mais essa maneira de fazer. Então, por que a gente utiliza o tempo de concentração? Porque esse tempo é o tempo que toda a bacia vai estar escoando água para contribuir com a vazão do exutório. Então, por exemplo, o tempo que demora do ponto mais longe até chegar lá.
Então, se eu estou considerando, por exemplo, 30 minutos o tempo para sair daqui e chegar até lá, todo o restante da bacia já vai estar chegando lá. Então, se aqui demora 30 minutos, a água que cair nesse ponto vai demorar menos tempo, né? A água que cair nesse ponto vai demorar menos tempo. Então, é o tempo assim que eu considero que toda a água que está caindo na bacia e está escoando demora para passar ali pelo exutório. Então seria a situação mais crítica possível para eu projetar alguma obra ali no meu exutório, tá? Por isso que é importante o tempo de concentração. Então, logicamente, tem que estar com a bacia delimitada. Por quê? Porque se cair fora da bacia, ele não vai sair lá no exutório, ele vai vir aqui nesse rio, né? Visualmente dá para a gente perceber isso. Então, aqui essa linha verde é o divisor de águas, quer dizer, o que cair fora vai para outros lados e não nos interessa aqui nessa obra, tá? Então, o tempo de concentração a gente utiliza a questão da duração da chuva igual ao tempo de concentração. Por quê? Se eu considerar nessa obra aqui, eu vou fazer uma obra ali no exutório, por exemplo, um canal, um vertedor, alguma coisa. Digamos que o tempo de concentração então seja meia hora, 30 minutos para a água sair do ponto mais longe até o exutório. Se eu considerar uma chuva de 10 minutos de chuva, a água que caiu no ponto mais distante não vai dar tempo para ela chegar até no exutório, porque ela demora 30 minutos e não 10. Então eu não estou considerando a bacia inteira na vazão ali do exutório. É uma chuva muito curta que não dá tempo. Agora, se eu considerar, em vez de 30 minutos, considerar 2 horas. Então, 2 horas é um tempo que vai dar tempo de toda a água que cai aqui na bacia chegar lá no exutório. Só que, em função dessa curva IDF aqui, ó, uma duração maior significa uma intensidade menor. Então, se eu considerar uma chuva muito longa, eu posso estar subdimensionando o meu sistema. Quer dizer que essa intensidade aqui vai ser menor do que pode acontecer, né? Então a curva a intensidade vai diminuindo à medida que aumenta a duração. Então considerar a duração da chuva sendo igual ao tempo de concentração de meia hora é a situação mais crítica possível. Por quê? Porque vai dar tempo de toda a bacia estar contribuindo na vazão e eu vou pegar a pior situação possível aqui em termos de intensidade máxima, tá? Então, resumindo, é o seguinte: a gente utiliza a duração da precipitação, a duração da chuva, sendo igual ao tempo de concentração, por ser a pior situação possível que a gente pode encontrar numa bacia hidrográfica, tá?